John Textor bate todos os recordes nessa janela, ao vender Luiz Henrique para o Zenit da Rússia por 220 milhões de reais. Ele faz com que Luiz Henrique seja o jogador mais caro da história a ser vendido depois de completar 21 anos de idade. Isso destrava um novo mercado no futebol brasileiro. Mas para quem acha que são só saídas de craques, John Textor já gastou nessa janela 337 milhões de reais. E eu vou te provar que a tese de investimento que o americano estava testando na SAF Botafogo nesses 3 primeiros anos acaba de ser comprovada por meio da SAF Botafogo. Vem comigo se você não me conhece, meu nome é Manuel Thiago, eu estou aqui todos os dias trazendo para você 3 conteúdos diariamente para você ficar por dentro de absolutamente tudo sobre o Botafogo. Já somos mais de 140 mil apaixonados pelo Fogão, seguindo o canal do Manel em todas as redes. Então venha fazer parte da nossa família e larga o dedo no like para você me ajudar a doutrinar esse algoritmo, a distribuir esse conteúdo para cada vez mais irmãos de camisa botafoguenses. Vem comigo aqui que se você está precisando fazer uma graninha, uma renda extra, você pode consultar o saldo do seu FGTS com a Credit Spot, parceira do canal do Manel. Basta você clicar nesse QR Code que está aqui embaixo ou entrar no link da descrição e você em até 15 minutos vai resgatar o saldo do seu FGTS. É muito simples, tem um simulador, basta clicar aí no link e pegar o seu dinheiro. Mesmo que você esteja negativado, vai funcionar. Beleza? Bom, vem comigo, eu sei que você quer informação do Botafogo e eu vou começar tendo uma conversa muito no papo reto aqui com o torcedor do Botafogo. Quando o John Textor comprou o Botafogo, ou 90% da SAF alvinegra, o John Textor tinha uma tese de investimento que precisava ser provada. Será que investir no Botafogo, investir no futebol brasileiro dá lucro? Essa é a primeira tese. Sim, dá lucro. Mas como que dá lucro? E ele trouxe a receita do sucesso. Para cada R$ 1 que ele coloca no Botafogo, ou melhor, para cada €1 que ele coloca no Botafogo, ele comprovou nesta janela que ele consegue um múltiplo de 1,5 vezes a 3 vezes esse valor. Como assim, Manel? Tu tá falando complicado. Não tô, não. Para pensar no Júnior Santos. Comprou por X, vendeu por 50. Ou seja, ele teve aí 30, 40, 50 vezes o lucro em cima do Júnior Santos. Mesma coisa sobre o Carlos Alberto. Comprou por 5, vendeu por 15, lucrou 3 vezes, percebe? Para cada euro que o John Textor coloca na SAF do Botafogo, ele precisa multiplicar esse dinheiro de 1,5 vezes a 3 vezes. Em alguns casos, como foi o do Júnior Santos, ele vai estourar. Ele vai estourar e vai ter um lucro absurdo. Tá? E por que isso é importante? Isso é importante para que nós possamos ter uma máquina de vencer títulos todos os anos. Quanto mais ficar comprovado que o Botafogo dá lucro, que o Botafogo exerce um múltiplo sobre o capital investido, mais nós vamos ter condições de contratar jogadores. Se o Texor contratou 40 milhões de euros em Almada e Luiz Henrique, agora ele quer contratar 80, agora ele quer contratar 100. Por quê? Porque ele sabe o quanto que o Almada se valorizou e ele sabe o quanto que o mercado pagou pela valorização do Luiz Henrique. E é por isso que eu vou trazer para você aqui a negociação do Luiz Henrique nesse momento para te ilustrar o que está acontecendo no Botafogo. Vem comigo aqui, ó. Botafogo fecha a venda do Luiz Henrique por 220 milhões de reais. Tá? A informação foi trazida aí pelo jornalista André Hernan, do UOL. 35 milhões de euros. O Texor conseguiu colocar 15 milhões de euros em cima daquilo que ele pagou pelo Luiz Henrique 12 meses depois. Nunca na história do futebol brasileiro um jogador havia sido vendido por um valor como esse, de 35 milhões, depois de completar os seus 24 anos. Inclusive, isso modela o mercado, porque agora, qualquer jogador de 24 anos selecionável, o mercado brasileiro vai ficar de olho. Porra, se eu vender esse cara,
os dirigentes aqui vão cair em cima de mim, a torcida vai cair em cima de mim, a mídia vai cair em cima de mim, o Conselho Deliberativo vai cair em cima de mim. Isso vai inflacionar o mercado ainda mais. Acabou-se a época de vender jogador por preço de banana, sem dúvida nenhuma. Então, o John Textor, sem dúvida nenhuma, ele conseguiu provar que o Botafogo dá lucro, meus amigos. E não dá pouco lucro, não. Dá muito lucro. Para pensar, só o Luiz Henrique é mais da metade do que o aporte inicial que o John Textor tinha que fazer no Botafogo. E ele vem fazendo aportes muito maiores do que o contrato o obrigava a fazer. E ele não faz isso por amor, ele faz isso porque o Botafogo dá lucro. O Botafogo dá lucro. A mídia sempre disse que o Botafogo jamais daria lucro. A mídia não entende porra nenhuma de negócios. A verdade é essa. Quem entende é o americano. Bom, vamos falar um pouquinho aqui sobre o Luiz Henrique. Eu não tenho como não falar do Luiz Henrique. Vou falar do Wendel, vou falar do Bitelo, vou falar do Rollheiser, vou falar de todo mundo. Mas eu quero falar do Luiz Henrique, porque esse cara foi responsável por me dar o dia mais feliz da minha vida como botafoguense, que foi na final da Libertadores. Ele foi um dos grandes heróis desse título, também do Campeonato Brasileiro. Ele é um dos principais responsáveis por tirar a minha geração, eu tenho 35 anos, de uma fila. Eu tinha apenas 6 anos de idade quando o Botafogo foi campeão brasileiro. E a gente volta a vencer um título de expressão, tendo o Luiz Henrique como craque das duas competições, tendo o Luiz Henrique como rei da América e a principal referência técnica desse time. Ao Luiz Henrique, eu só tenho gratidão, que ele seja muito feliz para onde quer que ele vá, que ele seja muito feliz de verdade, campeoníssimo. Se o Zenit for realmente o sonho da sua vida, bom, que seja no Zenit, mas que seja um outro passo também, caso ele queira dar mais adiante. Só que eu desconfio da ida para o Zenit em algumas questões. Primeira delas, o Wendel, assim, o GE traz que o Wendel quer voltar para o Brasil para ficar mais próximo da seleção brasileira. O Bitelo também quer voltar ao Brasil para ficar mais próximo da seleção brasileira. E o Luiz Henrique, há um ano da Copa do Mundo, precisando estar mais próximo da seleção brasileira, vai para onde esses caras estão saindo, porque lá eles ficam fora do radar da seleção brasileira? Tem caroço nesse angu. São os oligarcas russos, amigos do Lúcio de Castro. O Lúcio de Castro deve estar em polvorosa com essa venda para o Zenit. Bom, existem todos os tipos de teoria. Dizem, por exemplo, que o Luiz Henrique está indo para a Rússia porque lá ele não vai ser punido pela questão lá do tio do Paquetá, cartões amarelos e coisas do tipo. Tem de tudo. Tem de tudo. Fato é que quem chegou junto no mercado de pagar os 35 milhões não foi nenhum clube da Inglaterra, foi um clube da Rússia. Acho que a Rússia é se esconder. Não acho esportivamente um campeonato interessante. Não é um campeonato que tenha holofote. É um país que está em guerra. Ninguém sabe a escalada da guerra que pode haver. Essa que é a grande realidade. O Luiz Henrique é um jogador que tinha tudo para brilhar em Manchester United, Arsenal, Liverpool, Chelsea. Tinha tudo para jogar no futebol espanhol, no Real Madrid, no Barcelona, numa Inter de Milão, numa Roma, no Milan. Tinha nada a ver ele ir para o Zenit. Fato é que o John Textor foi mais uma vez genial. Quem duvida da genialidade do John Textor é porque não acompanha os feitos do americano. Na verdade, o John Textor usou o Luiz Henrique para conseguir destravar negociações com os russos. Essa é a grande realidade. E numa atacada, ele vai trazer Arthur e o Wendel, dois jogadores que vão ser fundamentais para a sequência da temporada do Botafogo. E assim sendo, eu vou já transacionar aqui de assunto, ó, vamos transitar de assunto, melhor dizendo. Vem comigo aqui, ó, o Botafogo está otimista para contratar Arthur do Zenit e ainda pode buscar mais um ponta-direita. Eu já falei para vocês que o Botafogo precisa de 2 pontas-direita. Ontem ainda montei um campinho com vocês e mostrei que o Botafogo não tem ponta-direita nenhum. Saiu o Júnior Santos, saiu o Luiz Henrique, não tem ponta-direita. De ofício não tem, só jogador improvisado. A informação do jornalista Matheus Medeiros. O Botafogo está muito otimista e acredito mesmo que vai conseguir trazer aí por esses 10 milhões de euros o jogador de 26 anos, que tem muita lenha para queimar, o Arthur. Cara, é um gênio da bola? Não, não é um gênio da bola, mas é um jogador que, sinceramente, eu estava até refletindo para poder gravar esse vídeo, eu cheguei a uma conclusão aqui, conversando com alguns botafoguenses. Eu acredito que o Arthur, no médio e longo prazo, vai entregar mais que o Júnior Santos. Porra, Manel, tu tá maluco? O Júnior Santos foi artilheiro da Libertadores, é verdade. Eu não consigo imaginar o Arthur sendo artilheiro da Libertadores. O pico que o Júnior Santos atingiu na carreira dele é um pico, cara, histórico, antológico.
Você conta nos dedos quantos foram os artilheiros da Libertadores. Essa que é a verdade. Do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo, do Vasco, se é que alguns deles sequer tiveram, né? Então, assim, o que o Júnior Santos fez, ninguém mais vai fazer. É um absurdo a gente querer esperar que o Arthur vá ser artilheiro da Libertadores porque ele veio para a vaga do Júnior Santos, ou que qualquer outra pessoa que venha para qualquer outro jogador que venha para a vaga do Júnior Santos vá ser artilheiro da Libertadores. Não vai ser. Pode até ser que seja, mas a tendência é que não seja. E eu não vou jogar esse peso de ter que ser artilheiro da Libertadores sobre quem quer que seja. O que eu quero é um jogador que possa ficar 2, 3 anos no Botafogo performando sempre ali na nota 7, nota 8, nota 7, nota 8, nota 7, nota 8 e eventualmente faz um jogo nota 10, nota 9 e tá tudo certo. Essa regularidade que eu acho que o Arthur tem condições de apresentar e por isso o futebol europeu investiu tanto nele há tanto tempo, que, por exemplo, eu nunca vi no Júnior Santos. O Júnior Santos foi um cara que teve uma primeira passagem de muitos altos e baixos, sem regularidade nenhuma no Botafogo. Depois ele sai, volta para o Japão, e aí o Botafogo tenta repatriar e a torcida não quer muito, ele vai para o Fortaleza, o Botafogo acha caro, ele acaba no Fortaleza. Lá no Fortaleza ele não tem regularidade, altos e baixos, o Fortaleza praticamente dispensa ele. Ele vem para o Botafogo e aí ele vive um pico antológico. Eu sou grato a ele, eu nunca mais vou me esquecer de tudo que o Jacaré fez pelo Botafogo. Sou grato eternamente. Mas foi um pico. Eu não tenho a menor segurança de que o Jacaré, em 2025, jogaria o futebol que ele jogou em 2024. Ou que ele manteria isso em 2026, 2027. A verdade é que a gente não tem sobre nenhum jogador. Mas sobre um jogador com o histórico do Júnior Santos, que é mais de irregularidade do que de regularidade, eu prefiro apostar num jogador que é regular há bastante tempo. E por isso eu acho que a vinda do Arthur pode ajudar muito o Botafogo. E aí, junto com o Arthur, vai vir um outro cara. Que, claro, a torcida do Botafogo foi pega de surpresa com essa história do Wendel, né? Vinha aí só no meio do ano. Mas olha, eu refleti bastante sobre isso e, sinceramente, antes no meio do ano do que em tempo algum. O Wendel é craque da bola. É craque da bola. É claro que a gente queria o Wendel já contra o Flamengo, titular, jogando, entrosado, mas a vida não é um videogame, a gente não está jogando FIFA. A gente está na vida real, e na vida real existem os oligarcas russos do Lúcio de Castro. No videogame você não tem o Lúcio de Castro plantando notícia, né? Pois é. Mas na vida real você tem os oligarcas russos aí que são difíceis de negociar, entendeu? No mundo real você tem o mundo árabe. No mundo real você tem os Arthur Jorge da vida que abandonam o projeto no meio do caminho. Então, assim, é complicado. Dentro do possível, eu tenho certeza que o John Textor está fazendo o melhor que ele pode. E ele vai entregar. E ele vai entregar o Wendel, ele vai entregar Arthur, ele vai entregar Bitelo, ele vai entregar um grande time para o Botafogo. E o Wendel é muito bom jogador. Eu não vou aqui agora gastar o tempo dessa live fazendo campinho e tudo mais, porque eu já fiz várias vezes vídeos com vocês com o campinho do Wendel. O Wendel é um volante que pode jogar como armador. Se você for comparar o Wendel com o Marlon Freitas no SofaScore, são as mesmas informações. No ponto forte do Wendel e do Marlon Freitas consta como armador. Beleza? É impressionante isso. E o mapa de calor dos dois é muito semelhante. Intermediária defensiva, intermediária ofensiva. No caso do Wendel, a intermediária ofensiva é mais vermelhinha, é mais presente, ele atua mais, ele flutua muito pela esquerda e pela direita. Então ele tem as 3 faixas da intermediária ofensiva muito bem cobertas. Jogadoraço. Quando chegar, vai estar jogando fino na bola, se Deus quiser, e vai chegar para o Super Mundial. Então, já conto com o Wendel, seja bem-vindo, o Wendel. E aí, meus amigos, eu quero falar para vocês que o Botafogo já gastou nessa janela 137 milhões de reais. Manel, de onde é que tu está tirando esse valor? 137, 337 milhões de reais. De onde é que tu está tirando esse valor? É só você somar. O Bitelo são 18 milhões de euros. Isso dão 112 milhões de reais. O Wendel são 12 milhões fixos mais 3 por metros. Já vou botar aqui os 3 das metas, porque ele vai bater a meta, vai ter que pagar a meta. O Botafogo vai pagar por ele 15 milhões de euros. Isso dá 93 milhões de reais. Estou com uma colinha aqui para não me perder, tá? Então não perca a conta. 112 do Bitelo, 93 do Wendel. Estou usando uma cotação de 6,2, tá? Jair dos Santos, 75 milhões de reais.
Jefinho, não é para botar o Jefinho, irmão. No balanço vai constar o Jefinho, eu vou botar o Jefinho. Eu também não gosto de ter que botar o Jefinho, mas é o fato. 34 milhões de reais do Jefinho. Davi Ricardo, 11 milhões. Léo Link, 11 milhões. E tem o Anderson Lopes, que é uma exclusiva minha, que está fechado com o Botafogo. Agora são questões burocráticas para poder anunciar, que a gente não sabe o valor ainda. Se você somar esses valores, eles dão 337 milhões de reais só na janela de janeiro. E o John Texas já deixou claro que a janela mais importante vai ser sempre a do meio do ano, que é aquela janela que faltou em 2023 e que a gente perdeu aquele brasileiro. E o John Textor aprendeu. É ali que você corrige o elenco depois de um semestre inteiro vendo o que está faltando para dar aquele encaixe, para dar aquela robustecida no elenco, para você poder partir para o abraço para o segundo semestre, que é onde tem final de Libertadores, final de Copa do Brasil, reta final de Brasileiro, Mundial de Clubes, e para os clubes que estão disputando a Sul-Americana, final da Sul-Americana. Então, o John Textor está jogando game, está certinho. E o grande ponto aqui para mim é que ele comprova a sua tese de investimento. Para cada R$ 1 que ele coloca no Botafogo, cara, ele tira, para cada €1, ele tira de 1,5 a 3. Isso nos jogadores mais caros. Quanto mais caro é o jogador que você compra, 20 milhões de euros, por exemplo, menor vai ser esse múltiplo, porque você está mais perto do topo da precificação de mercado desse jogador. Quanto mais barato é o jogador, maior é o múltiplo, porque você está mais distante do que ele pode atingir com precificação de mercado, se você compra ele na baixa, né? Então o John Textor está jogando o game da forma como deve ser jogado. Vamos falar aqui do Rollheiser, que é um meia de criação, que é muito o Botafogo namora. O Botafogo queria o Rollheiser na época que ele jogava pelo Estudiantes na última janela. Eu lembro que eu gravei um vídeo, foi até no TikTok, viralizou, acho que tem mais de 100 mil visualizações esse vídeo aí lá no TikTok, onde os portugueses do Benfica invadiram o meu perfil porque eu afirmei o básico, né? Pô, o cara é maluco de aceitar, de preferir jogar no Benfica a jogar no Botafogo. E a minha tese estava correta. Vou até voltar a tela para mim. A minha tese estava correta. Jogar no Benfica é pior do que jogar no Botafogo. Para o Rollheiser, naquele contexto, é exatamente isso. O Rollheiser foi para lá, virou banco. Se tivesse ficado aqui, era campeão brasileiro da Libertadores. Fala para mim, o que valoriza mais um jogador? Porra, é óbvio que é jogar no Botafogo. E estava na cara que o Rollheiser ia ser banco no Benfica. Então, assim, o jogador agora está com o rabo entre as pernas, buscando oportunidade no mercado. Não é campeão brasileiro e não é campeão da Libertadores. Gostaria dele no Botafogo? Gostaria. Acho ruim ele ter rejeitado o Botafogo na última janela, já chega com aquele rancinho do tipo, fui rejeitado, sabe? Mas tudo bem, beleza. Acho que é um bom jogador, acho que o Benfica não soube aproveitá-lo da melhor forma, acho que ele tem muita lenha para queimar. Não acho que ele seja um jogador para nível Europa, eu acho que ele está mais ou menos ali no nível Gabigol e Arrascaeta. Bom demais para o Brasil, ruim para a Europa. Entendeu? E é aquele cara que tem condição de ficar aqui muitos anos, mais ou menos o nível do Scarpa também. Mais ou menos o nível do Dudu, mais ou menos o nível desses caras, entendeu? Acho que o Rollheiser tem potencial. Ele não está no nível do Dudu, do Scarpa, não está no nível desses caras. Mas eu visualizo nele futebol para que ele chegue no nível desses caras. Né? E definitivamente, se ele aprender o lugar dele no mercado, ele pode ficar aqui durante muitos anos e acabar sendo ídolo. É o que eu faria. Botafogo tentou o famoso Miguel, mandou uma propostinha de empréstimo para o Benfica, com opção de compra. Porra, tá de sacanagem, né, cara? Assim, o Botafogo, ele com essa coisa de ficar mandando trilhões de propostas, antes de mandar a proposta que todo mundo sabe que é a real proposta, não cola, cara. Ninguém hoje no mercado vai aceitar a primeira proposta do Botafogo. É burrice, porque todo mundo sabe que o Botafogo vai fazer mais umas 4 propostas depois. Manda logo, liga para o Benfica, qual é o valor? Põe o preço, que eu vejo se eu pago ou não. Acabou, irmão, é papo reto. Beleza? Eu posso voltar a qualquer momento com mais informações do Botafogo para você que está aqui acompanhando todos os vídeos do canal do Manel. Larga o dedão no like. Grande abraço para vocês que ficam